e 20 anos pagando a cadela de volta. Um tempo atrás, fui contratada por uma empresa pelo CEO com quem eu já havia trabalhado em outro lugar. Ele era um bom amigo, então, quando a nova empresa dele não estava conseguindo vender, ele me recrutou para entrar na nova empreitada. A empresa não tinha feito uma venda em 2 anos. No primeiro ano, o produto de software estava em fase beta, então não estava pronto para ser vendido. No segundo ano, eles perceberam que usar a equipe técnica para fazer vendas de alto nível para executivos de alto escalão era o pior modelo de vendas que se poderia conceber. Em geral, e claro que existem exceções, esses dois estilos de personalidade não falam a mesma língua. Pessoas da área técnica falam de tecnologia. Compradores falam dos benefícios e de como o produto em potencial atende às necessidades. Eu consigo preencher essa lacuna muito bem, traduzindo techniques para uma linguagem mais natural e conversacional, para que os compradores entendam melhor como suas necessidades serão atendidas. O trabalho ficava a 1h30 de carro da minha casa, então o CEO disse que eu poderia trabalhar em casa, contanto que mantivesse atualizada a ferramenta de gestão de vendas, onde você guarda as anotações do status de cada prospecto, comparecesse às reuniões importantes e garantisse que a equipe executiva tivesse relatórios diários de vendas. No primeiro mês, eu fazia a viagem diária de 3 horas porque precisava ter interação sólida e constante com todos os departamentos para formar rapidamente minha estratégia de vendas e desenvolver um nível de confiança mútua com os chefes de seção. Assim que entendi como as coisas funcionavam, estava pronta para lançar meu plano de vendas. Enquanto isso, o CEO contratou uma vice-presidente de vendas, a chefona, que começou 4 dias antes de eu começar a correr atrás dos compradores. Ela era uma vice-presidente vinda do setor bancário e tinha uma longa carreira em vendas e marketing de produtos financeiros. Eu a detestei desde o momento em que ela chegou. Ela não sabia nada de tecnologia e eu perdi um tempão tentando orientá-la, o que não era ideal porque eu precisava trabalhar na minha estratégia de vendas. Eles a contrataram porque ela tinha uma vasta experiência em conquistar investidores financeiros. De qualquer forma, segui em frente. Viajei para um estado-alvo e passei 19 dias cruzando de um lado para o outro. Quando voltei, tinha 17 contratos de compradores, totalizando cerca de $2 milhões em vendas. Meu CEO ficou radiante. Avançando 6 meses, agora trabalhando em casa, estou arrasando. As vendas estão fortes. O CEO está feliz. Coisas boas estão acontecendo. A chefe babaca conseguiu um investidor disposto a colocar $6 milhões na empresa, e eles vão vir para a cidade para uma reunião de descoberta. Ela me pede para ir até lá porque eles querem especificamente conhecer o vendedor. Segundos antes de entrar na sala para a grande reunião, a chefe babaca me puxa de lado e diz que precisa que eu a apoie em uma mentira que ela contou para eles. Basicamente, ela dobrou os meus números de vendas. Eu disse a ela que de jeito nenhum faria isso. Ela diz que o CEO deu sinal verde para a mentira. Chegamos à parte da conversa em que o investidor está examinando meus números de vendas inflados no prospecto e, em seguida, ele me pergunta diretamente quantas vendas estou fazendo por mês. A chefe babaca está atrás dele acenando freneticamente, mas eu não estava nem aí e respondi honestamente. Ele olha de lado para o documento que tem o número falso listado, enquanto ela me lança um olhar de desprezo atrás dele. Ninguém diz uma palavra. Um silêncio mortal. Eu peço para ver o documento e o destino conspirou a meu favor, permitindo que eu resolvesse o dilema. Explico que os 2 primeiros números foram invertidos, ou eles se correlacionavam bem com minhas vendas reais em comparação com as vendas infladas se você trocasse os 2 primeiros dígitos. O investidor em potencial fica satisfeito e seguimos em frente. Mudamos de assunto. Cerca de uma semana depois, estou em uma reunião com o CEO, chefe de TI, em seu escritório e ele se refere aos meus peitos grandes. Eu não sou uma pessoa frágil, mas isso me chocou porque foi completamente inesperado. Naquela noite, estava conversando com minha melhor amiga, que também é advogada, e mencionei isso casualmente. Ela disse que eu deveria contar para o CEO para que ele possa lidar com a situação. Pensando em boas práticas empresariais, decidi contar para a chefe babaca, a quem reporto diretamente, como protocolo adequado, já que ainda não tínhamos um departamento de recursos humanos. Observação, e eu também reportava diretamente para o CEO como chefe, já que meu papel era uma mistura confusa de vendas e tecnologia. No dia seguinte, o CEO me liga e eu explico a situação para ele, dizendo que não é grande coisa, mas para garantir que ele conversasse com o CEO para que isso não se repetisse. Ele diz que fará isso imediatamente.
2 dias depois, eu faço um acompanhamento com ele e o CEO ainda não havia falado com o CEO porque os investidores estavam na cidade. Eu o incentivo sutilmente a resolver isso e menciono casualmente minha melhor amiga, que por acaso é advogado, como a pessoa que me incentivou a contar para ele, porque qualquer bom CEO gostaria de saber disso. Reforço que não estou brava ou chateada. A única palavra que ele ouviu foi advogado. Ele ficou completamente louco porque eu estava envolvendo um advogado na situação. Agora, esse cara era meu bom amigo. Trabalhamos juntos em 2 empresas por anos. Eu o acalmei, ou pelo menos achei que sim, explicando que só queria que ele conversasse com o CEO. Também disse a ele que não tinha envolvido um advogado, que eu estava apenas conversando inocentemente com minha melhor amiga, que por acaso é advogada criminal. Ele parecia estar tudo bem e desligamos. No dia seguinte, estou trabalhando como de costume e recebo uma ligação de uma advogada que explica que a empresa a contratou em relação à minha alegação de assédio sexual. Fico perplexo e digo categoricamente a ela que esse não era o caso, que eu não tinha nenhuma reclamação contra a empresa. Ela disse o contrário. E foi a partir desse momento que tudo mudou. Dramaticamente. O CEO ficou furioso comigo por trazer isso à tona quando os investidores estavam nos avaliando. A reação dele definiu o tom que se espalhou. A empresa começou a retaliar contra mim. A chefe babaca agora fez disso sua missão de tornar minha vida um inferno, me esquecendo de me informar sobre reuniões importantes às quais eu deveria comparecer, me excluindo quando eu estava no escritório. Me dizendo que eu não podia mais nem falar com o CEO, há um problema, já que estou vendendo um produto de tecnologia de vários milhões de dólares que precisa do input dele e eu reportava diretamente a ele como meu outro chefe, negando-me umas férias planejadas há muito tempo e aprovadas, basicamente qualquer coisa que ela pudesse inventar para me ferrar, ela estava trabalhando com prazer nisso. Coincidindo com isso, surgiu um grave problema de saúde que desenvolvi, o que acabou exigindo cirurgia. Minha doença não afetou meu trabalho, pois eu conseguia trabalhar em casa, o que tornava as coisas mais fáceis para mim em termos de saúde. A chefe babaca então decidiu que eu precisava ir ao escritório todos os dias, apesar da viagem de ida e volta de 3 horas. Agora eu sei que você está pensando, por que eu simplesmente não saí, arrumei outro emprego em outro lugar? Eu precisava do seguro-saúde. Não havia como conseguir outro emprego rápido o suficiente e eu tinha uma cirurgia complexa agendada que exigia 3 cirurgiões para o procedimento. Meu médico me deu um atestado para eles que me dispensava de fazer a viagem diária, para que eu pudesse continuar trabalhando em casa. Contanto que meu trabalho não sofresse, eles legalmente não poderiam me forçar a fazer a viagem, especialmente porque trabalhar em casa era parte do meu contrato de trabalho desde o início. Na noite antes da minha cirurgia, a chefe babaca me liga para dizer que eles cancelaram meu seguro-saúde. Depois de desligar com a chefe babaca, desmaiei no chão. Eu estava tão doente e mentalmente exausta por todo o estresse. Na manhã seguinte, o CEO liga freneticamente pedindo para falar comigo. Minha mãe se recusa a deixá-lo. Eu estava oficialmente de licença a partir daquela manhã e estávamos indo para o hospital. O CEO tinha contado ao advogado dele sobre o cancelamento do meu seguro-saúde e ele o repreendeu severamente, dizendo que isso era ilegal. Eles imediatamente restabeleceram meu seguro. Nas 2 semanas em que estive fora, minha mãe encontrou um advogado para mim, pois estava claro que estavam acontecendo coisas desonestas. Eu ainda precisava deles como empregador, porque eu não estava em condições de procurar emprego de forma rigorosa enquanto me recuperava. Acontece que todas as bobagens que estavam fazendo comigo são ilegais. As empresas não têm permissão para retaliar contra os funcionários quando eles relatam atos nefastos contra eles. Conversei com meu novo advogado, que disse que eu tinha uma excelente alegação de retaliação e aceitou meu caso. Ele disse que eu precisava continuar trabalhando lá enquanto ele fazia o necessário dentro do protocolo para apresentar a reclamação ao EOC, a Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego. Agora é hora de voltar ao trabalho. A empresa havia se mudado, planejado, durante minha ausência e a chefe babaca se recusou a me dizer para onde, para que eu não pudesse voltar ao trabalho. O advogado da empresa disse a eles que eles tinham que me dizer, então a chefe babaca me deu direções erradas, me atrasando no primeiro dia. Eu entro no novo escritório e ele parece qualquer outro lugar, exceto por uma coisa. Há uma área ampla aberta diretamente na frente do escritório envidraçado do CEO, com uma única mesa no meio. Bem-vindo à minha nova mesa. Além disso, não me permitiram mais fazer vendas. Na verdade, não me permitiram fazer absolutamente nada, ponto final.
Eles haviam contratado um monte de pessoas novas para a empresa e elas me tratavam como um pária. Acontece que a chefe babaca tinha ido até elas contando um monte de mentiras, e se eles sabem o que é bom para eles, vão se manter longe. Como eu não tinha nada para fazer, mas não podia ficar lá parecendo uma idiota, comecei a documentar tudo o que estava sendo feito comigo, seguindo o conselho do meu advogado. Fui meticuloso em minhas anotações. A chefe babaca começou a me escrever coisas estúpidas, como não atender o telefone no primeiro toque e fazer perguntas durante reuniões da empresa inteira, pedir para ver meu arquivo pessoal, ao qual os funcionários têm direito legalmente, embora não tenham direito de fotocopiar qualquer parte dele. Cada vez que ela me escrevia, eu tinha que assinar o registro. Havia um espaço para eu responder a isso, então consistentemente escrevi, e não concordo com essa avaliação. Isso a deixava tão furiosa que ela me escreveu novamente por escrever a declaração de que não concordava com isso. Houve várias ocasiões em que ela me chamou para o escritório dela e literalmente começou a gritar comigo em voz alta e entusiasmada. Eu não reagia, minha resposta padrão para tudo era ok, o que a deixava extremamente irritada. Em um momento, ela estava a centímetros do meu rosto, gritando, com o rosto vermelho como beterraba, e eu apenas sentei lá com uma expressão sonhadora, imaginando-a tendo um derrame e explodindo uma veia na cabeça. Eu a deixava furiosa com minha serenidade. Mesmo assim, eu estava determinada a vencer nessa situação. Não importava qual nova humilhação eles me impusessem. Eu aceitava tudo com uma expressão neutra e depois ia para minha mesa e documentava tudo em meu caderno. Ela detestava meu caderno, tendo certeza de que eu estava fazendo exatamente o que eu estava fazendo. Documentando. Mas, como era minha propriedade pessoal, ela não podia tirá-lo de mim. Eu tinha que levar todas as minhas coisas comigo para todos os lugares, a reuniões da empresa inteira, banheiro, almoço, porque peguei ela uma vez mexendo na gaveta da minha mesa, na minha maldita bolsa. Embora me desse uma grande alegria escrever uma nota dizendo "vá se ferrar", que deixei na minha mochila e arrumei de forma que eu pudesse saber se ela abrisse, e ela abriu. Eu suportei tudo com coragem, apenas desabando uma vez que saí para o dia. Meu advogado recebeu muitas ligações chorosas durante esse período. Finalmente chega o dia em que meu advogado tem o que precisa e posso pedir demissão. Melhor ainda, ele me aconselha a não ter que cumprir um aviso prévio de 2 semanas. Volto do almoço e digito minha carta com uma única frase, e peço demissão imediatamente. Levo para o cara do RH, a que também participou de suas maquinações malignas, e entrego a ele. A boca dele forma um formato de O e ele se levanta meio da cadeira enquanto lê. Ele olha para cima e eu sorrio e digo tchau, tchau bem docemente, saio pela porta e dirijo para casa me sentindo muito bem. Um mês depois, meu advogado e eu estamos no escritório da EOC juntamente com o CEO, chefe babaca e o advogado deles para que a EOC possa analisar minha reclamação. No meu estado, você não pode simplesmente processar uma empresa por coisas como assédio e retaliação. As reclamações devem ser avaliadas primeiro pela EOC e, em seguida, se eles determinarem que você tem fundamentos suficientes para entrar com um processo, eles emitem um documento de direito de processar. Meu advogado apresentou meu caso de forma lógica e franca, detalhando todas as evidências. Levou 40 minutos para ele passar por tudo. Então eles apresentaram o lado deles com alegações de meu mau desempenho profissional, juntamente com suas evidências, que eram todas as várias escritas que a chefe babaca havia feito. A EOC pergunta sobre a linha do tempo das escritas, perguntando se elas foram antes ou depois da minha reclamação. Chefe babaca, usando um sorriso autossatisfeito, declara que todas foram anteriores à minha reclamação, como indicado pelas datas em cada documento. A funcionária da EOC olha para meu advogado. Meu advogado olha para mim. Eu olho para a chefe babaca e, serenamente, tiro minhas cópias dos documentos. Enquanto as entrego para a funcionária da EOC, chefe babaca rosna, ela não deveria ter essas cópias, são propriedade da empresa. Eu mostro para a funcionária da EOC que as datas claramente foram alteradas por chefe babaca. Ela havia feito cópias com as datas apagadas e depois as alterou. Dá para ouvir um alfinete caindo. A funcionária da EOC revisa as cópias e, lentamente, as coloca na mesa. Ela não disse nada por um longo tempo, e então ela falou. Eu consigo lembrar exatamente de suas palavras até hoje. Já vi muitos maus tratos e ações ilegais tanto por parte dos funcionários quanto dos empregadores, incluindo documentos forjados ou alterados, mas nunca vi alguém tão incrivelmente estúpido a ponto de apresentar documentos tão facilmente desmentidos.
Não apenas os funcionários têm direito a receber e guardar uma cópia das escritas formais, mas lendo essas alegações ridículas, é óbvio que vocês estão tentando fabricar seu caso. Ela continuou dizendo que eu tinha um caso claro para um processo e, além disso, eu ganharia. Ela recomendou que o lado deles fosse para outra sala e determinasse imediatamente um valor de acordo a ser pago a mim, ou arriscariam o processo judicial. Eles foram para um escritório próximo e eu pude ouvir o advogado dando uma bronca neles. Palavras que eu vi incluíam: mentiram para mim, mentiram para a EOC, apresentaram documentos falsos, quebraram tantas leis, arrumem um valor alto o suficiente para pagar a ela para que isso não vá para o tribunal, porque vocês vão perder. Eles voltaram com uma oferta de $50.000, que aceitamos. Meu advogado e eu saímos e fizemos uma dança de comemoração no estacionamento, como se fosse um touchdown no futebol americano. Olhando para a janela da EOC, pude ver a desgraçada da chefe babaca parecendo miserável e chorando. Ela acabará de ser demitida. Aquela foi minha vingança no primeiro ano. Eu não sou uma pessoa cheia de ódio. Fico com raiva e supero. Mas, com relação à chefe babaca, eu nutri o ódio e prometi um dia me vingar, então eu mantive um olho nela e descobri que ela abriu uma empresa de marketing financeiro depois de ser demitida. Esperei um ano antes de saborear minha pequena satisfação. Nos últimos 18 anos, executei um projeto maravilhoso e revigorante para minha alma. Todo ano, eu vou ao site dela e anoto todos os endereços de e-mail e números de telefone de trabalho dos funcionários. Em seguida, os inscrevo em receber mais informações de lugares como escolas online, companhias de seguros online, todas essas organizações agressivas de merda que mantêm suas informações de contato por mais tempo do que uma maldição de cigano, enquanto tentam te vender coisas. No ano passado, minha prima conseguiu um emprego no mesmo prédio. Eu contei com a ajuda dela e ela fez questão de se tornar amiga de uma recepcionista que trabalhava para a ex-chefe. Após executar meu plano anual, minha prima almoçou com ela. A recepcionista estava de mau humor e explicou que toda a organização estava em completo caos porque o setor de TI precisou refazer todos os e-mails novamente. Isso continua acontecendo repetidamente e ninguém consegue descobrir por quê. Ela disse que a proprietária, a ex-chefe babaca, teve que trocar seu número de celular 3 vezes por causa de todas as mensagens de texto e ligações que ela recebia sempre que isso acontecia. Às vezes a ex-chefe tinha o número de telefone dela no site, ao qual eu me inscrevi em tudo o que havia disponível. A melhor parte para mim foi ouvir que ela perdeu um cliente importante porque eles sentiram que a empresa estava em um tumulto constante. A ideia disso me mantém confortável e tranquila à noite, e eu durmo muito, muito bem. Reddit, e eu esqueci uma parte da história. Um usuário do Reddit mencionou que seria interessante se o investidor tivesse desistido. Isso me fez lembrar. De fato, o investidor desistiu. Uma vez que eu saí da empresa, eles não conseguiram replicar a mesma receita de vendas que eu estava gerando e o investidor ficou inseguro. A empresa acabou sendo bem-sucedida, assim a ex-chefe e o CEO, mas levou muito mais tempo devido a todo esse fiasco. Está gostando do vídeo? Me ajude na meta dos 1 milhão de inscritos. Inscreva-se, deixe o seu like e comente. Voltando ao relato. Comentários. Isso é como um romance que eu simplesmente não consegui largar. Muito obrigado por isso. Nossa, isso é pesado. Mas essa coisa de e-mail foi incrível. Jeito de permanecer forte. $50.000 parece um pouco leve com base nas vendas que você disse que estava fazendo. Você as deixou leves. O resto é uma vingança muito saborosa. Bom para você. Para continuar assistindo, clique em um dos vídeos. Até a próxima!